A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Abraço carinhoso, querido, sincero, apertado e fraternal em você que acompanha o Aprendiz Cristão. O nosso bate-papo para hoje, a nossa conversa, está em Romanos, capítulo 10. Eu vou ler do 13 a seguir. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Queridos, por esses dias veio na minha mente essa interpretação, esse entendimento de segurar a corda. Eu já vou te explicar rapidamente o que isso significa, mas primeiro eu quero falar dessas perguntas que estão em Romanos capítulo 10. Eu sirvo a Deus há 30 anos e já faz 30 anos que eu não sei responder essas perguntas para vocês. Como invocarão aquele que não ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Eu tive um contato com a igreja no passado, que para mim era uma igreja. Hoje eu vejo uma outra igreja, com realidades complicadas, visões complicadas. Uma visão muito individualista, que você é o cara, você é cabeça e não é cauda, você toma posse, você tem carro, você não pode passar gripe, resfriado, mas a Bíblia ainda diz que no mundo tereis aflições. A Bíblia ainda diz que muitas são as aflições do justo. A Bíblia ainda diz que o justo viverá da fé. A Bíblia ainda diz que muitos serão levados a tribunais. Então, o que o cristão tem que passar, ele vai passar. Não quer dizer que na história do cristianismo houve arenas, houve fogueira da Inquisição, tanta mortandade como ainda há em países onde o evangelho ele é proibido, e que nós vamos viver em berço esplêndido, como alguns pastores vivem, cheirando perfume francês, em vez de cheirar ovelha. Pastor que é pastor, para mim, me desculpe pela segunda vez eu peço, cheira ovelha, e não perfumes importados. Então estamos vivendo um tempo de muita vaidade aflorada, muita coisa errada. As igrejas investem dinheiro para fazer um banner para colocar do lado de fora da igreja, ou do lado de dentro, porque é aniversário do pastor, para trocar numa cortina, para colocar poltronas para o crente que vai, vez ou outra, no culto se assentar, salvo o dia de Santa Ceia, que a igreja está mais cooperada. Então não se vê o amar as almas, não se vê o segurar a corda. E eu estava procurando uma frase aqui, escrevendo o bannerzinho, né? Segurando a corda. Aí eu ia escrever assim, ao amigo. Mas segurar a corda para o amigo é um pouco complicado, porque nem todos são nossos amigos e querem de fato segurar a nossa corda, como aquele paralítico na cama, que tinha 4 amigos pelo menos, que seguraram ali a sua cama. Se faltasse um amigo apenas, a cama já ia ficar capengando. Então tinha que ter 4 amigos. Diz a história que devemos ter pelo menos 6 amigos para nos levar e segurar na alça do nosso caixão. Eu ia colocar aqui, segurando a corda do irmão. Mas nem sempre somos assim irmão, né? Existem os irmãos do José que querem matá-lo. Então acho que a ajuda seria difícil. Eu ia colocar segurando a corda do missionário, mas o assunto não é só missões. Por isso que eu coloquei segurando a corda do servo. Sabe, acho que a gente tem que olhar, enxergar aquele que serve. Quando a palavra fala aquele que prega, como pregarão se não for enviado, o cara está pregando. Ele está servindo. Ele está anunciando. E diz o texto, coisas boas. E os pés dessa pessoa, diz o texto, são formosos. Então, quando alguém sai para fazer a obra, existe um quartel por trás dele, tem que existir um quartel por trás dele, que são dos intercessores, daqueles que oram, daqueles que assistem a sua família, ajuda a sua família.
Não pode deixar a pessoa desamparada fazer porque ela simplesmente tem que fazer. Queridos, somos igreja. E quando fala assim, como pregarão se não forem enviados, fala para mim de quem é a responsabilidade do envio. Não é do governo, é da igreja. Mas a igreja está preocupada em pagar um pregador que convidou com seus 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, um cantor com 15 mil reais, mas não está preocupado em investir em missões, investir no irmão que faz algo para Deus, o irmão que abre a porta da igreja não quer investir nele. Os desempregados na igreja estão desamparados. E não há quem segure a corda para ele. Eu poderia escrever aqui, amarrando a corda na árvore, mas não funciona, eu estava pensando sobre o assunto, porque se amarrar numa árvore é algo inanimado. E às vezes quem desce ao poço, porque segurar a corda é isso, é para quem está servindo, e quem está servindo está descendo ao poço. Ele precisa de alguém vivo do outro lado que o puxe para cima. Sabe, alguém que possa fazer ele voltar à tona se ele tiver num problema, numa dificuldade. E segurar a corda também não é coisa de uma pessoa só, porque senão eu segurando a corda para alguém, eu estou suportando o peso sozinho da pessoa. Te lembro, como já falei aqui na fala, que o paralítico teve 4 pessoas auxiliando. Dá para entender isso? A flecha não é valorosa, Salmo 127, a flecha na mão do valente, mas o que precisa para a flecha ser flecha? O arco. E a gente não quer ser arco na vida do irmão, a gente não quer ser apoiador, ajudador, auxiliador. O nosso dinheiro, nossa, é o nosso dinheiro. Nossa, que dinheiro fantástico. Só que gastamos com perfumes, gastamos com roupa, gastamos com viagens, gastamos com coisas que nem precisamos gastar. Então não dá para entender isso, que cristianismo é esse. E devemos segurar a corda, e segurar a corda é algo que cansa, é algo que dói a mão. E segurar a corda não é algo esporádico, que eu seguro quando eu bem quiser. Eu tenho que segurar sempre, chamar outros para segurar. Se tiver 5 pessoas segurando a corda, diminuiu o meu peso de segurá-la, porque o peso foi dividido entre os irmãos. Temos que entender isso. Temos que abrir mais o nosso coração para a obra missionária, para a obra evangelística, para os capelões que estão fazendo obra na cadeia e não tem recurso nenhum. Eles levam o nome da igreja, mas a igreja não paga nem a condução deles. Eu não sei se você sabe disso. A igreja não paga nem o ônibus dele, para ele ir lá. E está se pagando uma grana preta para que alguém venha pregar num culto nosso, numa festa que gastou aí seus 5 mil, às vezes 3 mil, numa cortina. Então nós não valorizamos seres humanos, pessoas à nossa volta. Não valorizamos o servo. E quando essa palavra faz essas perguntas todas, ela nos encurrala na parede. Como pregarão se não forem enviados? Esse dia eu pedi ajuda para alguns amigos e só pedi ajuda para amigos próximos. Porque eu vivo só para obra, faz mais de 10 anos. Sirvo a Deus há 30, mas há mais de 10 eu sirvo só na obra. E só pedi para quem me conhece de perto. Quem pode testificar que eu sou servo e que eu sirvo ao Senhor com alegria, que eu ganho almas para o reino. Vivo para isso, em aconselhar, em ouvir desabafo, choro, sofrimento. Já fui ser acompanhante em um hospital para doente. Então essa é a minha vida, sabe? Vivo aí contando moedas para ter uma vida. Então pedi ajuda para algumas pessoas segurar a corda. Por isso que nasceu essa palavra toda no meu coração. Mas eu sei que não é fácil. E eu pedi ajuda durante 1 ano, quem pudesse me ajudar durante 1 ano. E eu dou meu Pix, eles me mandam lá a semente que pode. Pode ser um valor que possa eles, que não vai empobrecê-los. Mas eu entendo essa urgência de tantas pessoas, queridos, que precisam de ajuda. Pessoas sinceras, pessoas íntegras, que fazem a obra de Deus com amor. Então essa é a palavra de hoje, segurando a corda para o servo. Faça o servo servir com mais leveza. Faz o servo da tua igreja servir com mais alegria. Presenteie eles. Celebre o serviço deles. Parabenize-os pelo seu serviço. Final do ano, dando um panetone que seja, um abraço que seja, um cartão que seja. Essa igreja não tem recurso nenhum. Não é possível você me falar que não tem como dar um cartão. Não é possível falar isso. Não é possível que você não pode comprar um CD e gravar uma felicitação para a pessoa e dar um presentinho, sei lá, o que for mais simbólico do mundo, para a pessoa se sentir feliz. É reconhecida. Querido, se inscreva no canal, compartilhe com alguém. Eu sei que esse canal é o aprendiz cristão, então às vezes temos que aprender lições que nós não queremos aprender, mas devemos aprender. Esse é o intuito.
Esse é o nosso norte. E às vezes tem palavras que eu sei que são assim um pouco, digamos, salgada, né? Digamos, para nós ouvir. Mas a palavra diz que eu tenho que ser sal. Não posso pregar palavras doces. Um abraço, querido. Beijo no coração. Estamos juntos e vamos nos falando.